Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Robert Barbosa, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Acija. Aqui, a nossa Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, onde a gente está aqui, no nosso querido podcast. E o AcijaCast é o podcast da indústria, comércio, varejo, serviço. Sempre, toda semana, a gente está trazendo alguém aqui da esfera executiva, seja um CEO, CFO, um vice-presidente, para a gente estar entendendo o que está acontecendo no mercado. Mas também, aqui é um espaço onde nós trazemos autoridades do governo municipal, estadual e federal, e também do legislativo, do judiciário e do executivo. Porque é importante também que os empresários estejam muito afinados com as políticas públicas, porque andamos lado a lado, um depende do outro. Então, isso aqui é um grande fórum, onde não existe nenhuma questão política, partidária ou religiosa, é a casa do empresário. E todos que nós trazemos aqui é no sentido de levar a você, pequeno, médio e grande empresário, informações, principalmente para o desenvolvimento econômico do bairro, da nossa cidade e do nosso Rio de Janeiro. Bom, mas nós vamos ao 13º episódio aqui do nosso AcijaCast. E estamos trazendo aqui um grande amigo, André Fonseca, que é diretor de responsabilidade social aqui da Acija. Um profissional com forte atuação no ambiente empresarial. Tenho certeza que vai ser uma resenha muito, muito, muito gostosa. Atualmente, o nosso querido amigo André também é diretor de responsabilidade e network. Então, isso aí eu vou daqui a pouco dar uma dissecada para vocês. Focado em promover ações de impacto positivo, além disso, é presidente da agência Interagir e Renovar, a famosa AGIR, e um dos responsáveis pelo dinâmico, vamos colocar assim, muito mais do que dinâmico, network itinerante da CIS. Que é isso, hein? Vocês vão saber daqui a pouco também, que é um trabalho que com certeza ganhou aplausos nessa gestão, e eu acho que em todos os anos que existe aqui a CISA, esse network itinerante foi uma novidade, uma inovação, e eu tenho certeza que já é um legado deixado pelo André aqui no nosso grupo. Antes de mais nada, queria desejar ao meu amigo aqui um bom dia, uma boa tarde, boa noite, porque você deve estar vendo a gente aí ou no canal do YouTube, ou então no seu carro, ou em qualquer lugar, no Spotify. Então, seja bem-vindo ao nosso Olá, André. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia, Robson, bom dia a todos. E, assim, estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, participando do podcast da CIJA, né, e vou contar um pouquinho de algumas coisas, né, muito interessantes, né, e, assim, vamos em frente. Então, vamos que vamos. André, me conta aqui, brevemente, um pouquinho da sua história, porque a gente tem um bate-papo com ele maravilhoso. Isso aqui é uma resenha, um bate-papo. Me conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou e onde que você chegou? Então, eu vou fazer um pequeno resumo, assim, bem rápido, mas eu tenho que citar um caso que, para mim, ele foi determinante na minha vida. Sei. 60 anos atrás, eu tinha Nossa. 10 anos, quando eu tive um problema familiar. O meu pai saiu de casa, né, por causa de uma mulher mais nova, 20 anos mais nova do que ele. E nessa época a mulher não trabalhava, né? E nós ficamos numa situação muito difícil. Imagino. E aí a minha mãe falou assim: André, vai dormir para não sentir fome. E aquilo mexeu tanto comigo, e foi quando eu descobri a minha veia de empreendedorismo. Porque eu acordei, olhei um pé de abacate, garrafa de jornal, e eu fui vender nas quitandas da Ilha do Governador. E eu comecei a sustentar minha família dessa forma. E ali eu mostrei empreendedorismo e liderança. Certo. Então, dali para frente, E teve aquilo que o empreendedor mais precisa ter, a atitude, né? atitude. E eu comecei ali na verdade, com 10 anos, a minha trajetória de empreendedorismo, né? E ali, aí eu fui trabalhar como office boy, da navegação Aliança, depois eu fui para o Exército, depois eu entrei na construção civil. 15 anos de construção civil. Mas chegou um ponto que eu acabei não querendo mais seguir, e eu fui fazer uma obra em Parada de Lucas, que era da Nestlé.
E aí eu conheci o Aires, e ele falou assim, Aires, me dê uma oportunidade de eu ir para logística, eu não sabia nem que era logística. Impressionante que eu falei, Naquela logística? época. Queria fazer uma entrevista. Fiz uma entrevista na Nestlé e eu fui aprovado, mas eu não fui efetivado. Por que que eu não fui efetivado? Porque a Nestlé só contratava até 25 anos, eu tinha 35 anos. Aquilo foi um choque Já para mim tinha um tão grande. etarismo naquela época, hein? E aí, sim, aí o que aconteceu? A Nestlé, esse cara falou assim para mim, André, faz uma entrevista com a transportadora que tem lá que presta serviço. A Nestlé, eu fiz a entrevista. O cara Passou. gostou de mim pra caramba, eu entrei trabalhando lá, ganhando 3 salários mínimos como auxiliar de escritório. Com 8 meses eu fui subgerente, com 1 ano e 2 meses eu era gerente geral de uma das maiores transportadoras do Rio de Janeiro, que era a Transcalço. Eu lembro. Isso quando chegou em 2000, eles foram embora e aí um diretor da Nestlé falou assim, por que que você não monta uma empresa? E eu montei a Provê. A Provê nasceu desse jeito em 2001 e eu me tornei uma referência no Rio de Janeiro no transporte da cadeia de frios, congelado, climatizado e resfriado, transportando para grandes empresas como Nestlé, a Mondres Brasil, a General Mills, a Garoto. Então, eu me tornei uma referência dentro do transporte Exclusivamente para essa área, com né? essa área. De Por resfriados e exemplo, congelados. sorvete, por exemplo, era 40 graus negativo e com choque térmico para o motorista de 40 positivo na rua, no verão Não, carioca. Então, assim, tem saúde para ninguém. e aí eu cheguei ao ponto de eu estar, muitas das vezes, quando chegava na Páscoa, eu cheguei a ter 120 caminhões na rua, Nossa. rodando, Só em fazendo entrega, fazendo levando. entrega. Então, assim, foi um movimento, mas assim, mas aí quando eu cheguei quando foi em 2020, 2019, 2018, exatamente 2018, eu falei para minha esposa, minha parceira, minha sócia, 45 anos de casados, Pô, e eu falei assim, vamos parar. tá na Vamos hora. parar porque eu estou preocupado, a idade, aquele negócio todo. E aí a gente determinou que a gente ia parar porque o risco era muito grande. Entendi. E aí ela me falou assim, vamos fazer o quê? Eu falei assim, nós vamos aproveitar para a gente viajar. E ela falou assim para mim, é isso mesmo que você quer? É porque esse cara aqui é um workaholic. A mulher dele perguntou certo. Ela disse, é isso mesmo, você quer viajar para vários países, para o Brasil afora, é isso mesmo. Robert, eu digo para você, já fiz várias viagens, Ah, foi a viagem mais importante da que eu fiz sua na vida. minha vida. Sabe qual foi a viagem? Para onde foi? Não. Interna. Seu alto eu, né? O alto eu fiz um levantamento da minha vida desde que eu me conheço como gente, 10 anos de idade, até a data de Tua 2018. tomada de decisão. E aí mudou tudo. Legal. Eu tomei uma decisão e aí é onde que entra a nossa instituição. Aí a gente já vê aqui, né? A gente já dando continuidade, e aí aquela pergunta, né? E a Agir? Como é que surgiu a Agir? Já até sei, mas agora você vai complementar. É, E aí, como é que foi agir você saindo então, dessa vida executiva, louca, motorista, é chapa, é isso, é horário, é o trânsito, é de segunda a segunda, é o caminhão que quebra, segunda, sábado. segunda a sábado. E aí, como é que entra a agir na tua vida? Então, nessa viagem interna. E quando eu saio da viagem interna, quando eu saio da Prover, eu tive um problema quase depressivo. E eu vou te explicar por que quase depressivo. Eu recebia 200 ligações por dia e não tinha uma ligação que dizia assim: Oi, André, como você vai? Era só problema. Roubo de carga, desvio de carga, batida, Nossa, sabe? Então, era assim, uma carga era uma pesada. carga pesada, pesadíssima. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a não receber mais ligação. Eu cheguei ao ponto de, quando eu estava tão estressado, eu atendi um telefone dentro de uma clínica, eu estava fazendo exame. Tocou o telefone, era o mesmo toque da Nestlé, eu peguei o telefone e atendi. Automático, né? Automático. Então, assim, eu senti isso. E aí foi quando eu fiz essa viagem, e aí a minha esposa falou assim: vamos para o mundo social.
Porque sempre eu tive uma preocupação muito grande, inclusive com meus funcionários. Gozar com meus funcionários, eu falava que eu tinha, se eu tivesse 120, eu tinha 360, porque eu considerava a família como uma Uma responsabilidade minha. responsabilidade sua como empresário. Sim, uma responsabilidade. E essa responsabilidade eu levava para me poder atuar ajudando a eles também. Sim. Então, quando eu montei a Agir, eu montei com um olhar, primeiro, corporativo, porque você sabe que todas as instituições do terceiro setor, elas têm um problema muito sério, que elas fazem pela dor, pelo amor, pela dor. Não tem outra. Mas tem um detalhe. Eles não sabem das obrigações, porque eles têm um CNPJ, mas não entendem. E aí eu comecei a dar o quê? Consultoria e ajudando a eles a entender, formatar, fazer um programa, fazer projeto, aquele negócio todo. Então nós começamos. E aí entra a pandemia nesse meio. Que foi 2000, eu inauguro ela em Foi uma avalanche na vida de todos nós, do mundo todo, né? eu fundo a Agir em 2018, 2019 já tinha, começou em 2020, explodiu. E aí foi quando eu tive uma oportunidade da própria Nestlé, que me deu 440 mil unidades de sorvete para distribuir nas comunidades do Rio de Janeiro. Nós fizemos 192 comunidades, 25 hospitais no Rio de Janeiro, 20 templos religiosos, 90 ONGs. Boa. Então, assim, foi um trabalho. E fizemos também comida para moradores de situação de rua. Então, assim, foi uma coisa assim. Fizemos uma parceria com a Referencial lá, fácil, fizemos né? uma parceria com a Farmanguins para distribuir álcool gel. Fizemos as máscaras, mas para a comunidade eu achava assim, como eu vou entregar uma máscara na comunidade se a pessoa não sabe nem como vai usar? E eu fiz um descritivo para explicando como usar. Todo um procedimento empresarial para botar lá na base. Sim, porque e eu vejo hoje, e uma coisa que me incomodou sempre muito no mundo corporativo, com o terceiro setor, é que as pessoas acham que o terceiro setor é o pires na mão. E não é o pires na mão. Ela tem uma importância muito grande, porque ela trabalha num vácuo, sim, na obrigação do governo. Quem não trabalha ali, você está naquele meio ali, então você tem que ser muito mais valorizado. E ainda tem a questão do ASG, que é extremamente importante. Eu, como trabalhei com multinacional, quando você chega dentro da multinacional para você fazer uma proposta, eles perguntam, o que vocês fazem socialmente? É a primeira questão. Já pode ser um impeditivo já de você fazer algo dentro de uma coisa. Então, isso eu estou levando. E quando eu sento para discutir com a empresa, eles acham, pô, você é o terceiro setor? Não, mas nessa cadeira eu sento também. Então, a gente começa a falar na mesma língua. Na mesma língua. Então, isso me facilitou muito, entendeu? Então, Agir essa história que eu acho assim, de uma relevância muito grande para mim, né, e para minha esposa, porque a gente toca isso aí de uma forma muito eficiente. Agora, com esse surgimento da Agir, você fez história, está fazendo história, e aí você chega aqui junto ao presidente Paulo Valente, é um cara que hoje está na Assija, trouxe a Agir para dentro da Assija, e a Assija começa a conhecer, a agir, vamos colocar assim. Mas eu te pergunto, o que a Assija representa hoje para agir e como cada vez mais esta parceria, Agir e Assija, pode ser aí para esse público do terceiro setor, né, ou para você que está nos escutando, tá no meio, entender e poder até querer fazer parte da Agir, fazer parte da Assija, independente, estão os dois aqui, mas eu queria que você me falasse qual a tua importância hoje da Assija em relação a Agir. Qual é a tua visão? Então, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu venho para Jacarepaguá, né, eu tenho 20 anos em Jacarepaguá, não é só, porque muita gente fala assim, a questão social é pessoas que moram dentro de uma comunidade, são pessoas vulneráveis, não é bem assim. Não é só A isso, né? sociedade também ela tem os seus problemas. Você vê hoje a questão da depressão. Sim, Então, nós começamos a se preocupar muito com o bairro. sim. Eu entrei aqui pensando como fazer para poder ajudar o bairro a ficar um bairro mais Saudável. mais saudável, melhor para se viver.
com mais garantias. Então, eu comecei a me envolver, e aí eu entrei como diretor da MAF, que é uma Associação Associação dos dos Moradores Moradores da da Freguesia. Freguesia. Fui diretor lá 2 anos, para Um tatuante poder aqui. para mim poder Ganha corpo. entender, dar corpo ao negócio, levar a minha experiência corporativa para dentro do negócio, porque a gente Você é é da época lá do Jorge do Pinto, Jorge, lógico. No dia que o Jorge passou mal, eu estava com ele, entendeu? irmão de Jairo da Costa Pinto, que foi o primeiro otorrino laringologista aqui em Jacarepaguá, Exatamente. há uns 30 anos. Grande amigo, grande médico. Jorge muito atuante. Jorge também. Fizemos alguns movimentos na freguesia, como uma pedalada com mais de 400 bicicletas na freguesia. Fizemos agora uma corrida também para mais de 600 pessoas. Então, sempre preocupado com o bairro. E aí eu sempre vi falar em Assis. Eu falei, o que é Assis, né? E aí eu fui pesquisar. E falei assim, 1959. Cara, tem uma história disso aí. Tem um legado. Tem um legado, né? Ninguém consegue se sustentar tanto tempo se não tiver uma Sim, história, se não tiver uma coisa muito forte. Um pilar Um pilar muito... estruturado. Exatamente. E aí, Por mais que a gente envergue, vai, nós estamos aqui. e aí é uma coisa que me chamou muita atenção. Primeiro que ela é 4 anos mais nova do que eu. Nossa, Eu estou com 70, ela está com 66. exato. Ela é de 59, eu sou de 55. Então, assim, eu comecei a... E aí eu me associei com a Gi. Não era nem na época, era o Igaiara, não era o Paulo ainda. Eu entrei, fui coordenador de comitê de responsabilidade social. Depois eu fiquei como gestor de comitês. Sim. E aí depois eu comecei que a coisa não estava indo do jeito que eu achava que vinha E aí. tinha que ser. E aí eu conheci o Paulo. E o Paulo entrou na presidência e falou assim, André, pô, pra cá, cara, vamos participar. Eu já tinha feito um movimento na freguesia, na época da pandemia, voltando só um pouquinho na pandemia, que foi as mulheres. As mulheres empreendedoras. Quando teve a crise, muita mulher arregaçou as mangas e foi trabalhar. Só que ela não tinha, às vezes, a questão das mídias, não entendia muito bem. E a gente começou a fazer uma gestão também Para as mulheres. para as mulheres. Entendeu? E hoje aqui na CIJA nós temos a diretoria. E aí a gente começou a ajeitar. E aí eu venho para a CIJA para mim poder falar assim, cara, a CIJA tem um potencial imenso. A gente tem que melhorar o nosso comércio. É isso A mesmo. gente tem que ajudar o pequeno, o médio e o grande. Fazer que a economia circule no Você próprio bairro. circula. A gente não precisa ir para outro lugar para Eu cito, às vezes, a minha mulher fica assim, você vai falar isso para mim. Eu falo assim, olha só, se você não comprar se você não for comprar em outro bairro que não seja Jacarepaguá, você vai ter problema comigo. É isso Você tem que mesmo. comprar aqui. A não ser que não tenha. Não tenha. Aí é diferente. Mas a gente só faz as coisas aqui. A gente come aqui, a gente hospital supermercado aqui. médicos, dentistas, Agora a gente está com um shopping bom, cinema. Então, assim, isso tudo. Você tem um polo Então, comercial muito comercial, né? Aqui tem um potencial bom. enorme. No passado, comercialmente, a gente tinha que ir na Tijuca, ou no Meier, ou em Exatamente. Madureira. Estou falando de 30, 40 anos. Hoje a gente não tem mais essa necessidade. Tudo tem aqui. E aí, dentro da CIG, eu vi esse potencial e eu falei assim, é lá que eu tenho que atuar. É lá que eu tenho que participar. E eu vejo eu vejo segurança, a CIJA Está dentro. está dentro. Eu vejo a questão do comércio, a CIJA está dentro. Saúde, Saúde, educação, ela, médico, na verdade, ela tem tudo aquilo que eu imaginei que nós precisamos ter lá dentro da região. Uma associação representativa. O associativismo é isso, cara. Então, assim, nós somos voluntários. Você é voluntário, eu sou voluntário. Só para vocês saberem, todos nós aqui somos sócios, pagamos aqui a mensalidade, mas nenhum de nós, nossas posições, recebe um centavo. Todos nós somos voluntários do nosso tempo e do nosso dia a dia, porque a gente acredita no associativismo. E o associativismo é isso, como é o Rotary, como é o Lions, a maçonaria, e uma associação comercial de bairro como a Jacarepaguá. Então, a gente também doa o nosso tempo para o próximo. Porém, obviamente, também como empresários, dentro da minha faixa de negócio, ou do próprio André, podemos fazer negócios entre os associados e entre os comerciantes que a gente conhece, que é uma coisa super natural. Então, isso que o André falou de fomentar a economia no seu próprio bairro, é isso que vale a pena você ser associado
de uma associação como a nossa ou como outras similares que têm essa mesma proposta. Mas aí, André, chegando já praticamente aqui ao finalzinho, você trouxe uma novidade para a CIJA que muita gente fala por aí, mas você implantou aqui um projeto chamado Network Itinerante, que muita gente no começo falou assim, pô, isso vai dar certo, porque network meio que faz de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e num lugar só, fixo, às vezes tem, às vezes não tem, não criticando aí, querendo até parabenizar todos os grupos de network, mas esse cara aqui deu uma sacada, uma inovação, é o que eu falo. O cara com 70 inovou uma coisa que eu não tinha visto durante 60 anos. Me fala um pouquinho sobre o que é esse projeto Network Itinerante e que em 2026 vai ser também uma das bolas propulsoras e bola mestre da Assis. Fala um pouquinho sobre o projeto do Então, Network Itinerante. eu vou voltar um pouquinho, mas é pouca Ah, coisa. Na verdade, isso tudo começou quando o Paulo, eu já participava de alguns grupos de network, mas tinha algumas coisas que eu faz sempre. falta, né? Primeiro, nós, como empresários, o nosso tempo é muito curto. E eu via todos esses grupos de network fazendo reuniões semanais. Uhum. Toda semana uma reunião. Cara, acho que isso ia Sufoca. sufoca, né? Então tinha muita falta, as pessoas não iam, entendeu? Então eu falei assim. E aí o Paulo falou assim, André, eu estou querendo montar um grupo de network. Tu pode pegar a frente desse negócio. Falei, pô, O Paulo, troféu abacaxi que Paulo hotel Valente. abacaxi. Pô, Paulo, eu tenho experiência já de network. Eu tenho dois amigos que eu trouxe para cá, né? Que foi o Feliciano, que é diretor aqui de network, e o Gabriel, que é diretor de performance. São dois caras experientes também dentro do ramo. Só que eu falei assim, eu tenho que inovar. Entendi. A mesmice, para mim, me incomoda, entendeu? Eu acho que tem que fazer algo diferente. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer, assim, eu vou montar um grupo de network itinerante. Por que itinerante? Porque eu pego e faço dentro das empresas. Como o que que eu fiz? Eu falei assim, pô, eu tenho uma carteira, né, de empresas, de conhecimento, eu quero trazer para dentro da CIJA para Se tornar sócio. fortalecer, fomentar, fazer com que as coisas funcionem, porque acho que uma associação forte, ela nos representa e ela nos proporciona muito mais do que as pessoas E imaginam. os poderes públicos, municipal, estadual e federal, passa a respeitar a instituição forte, exatamente o que É você está falando diferente do que aqui. eu chegar e Pessoa pedir. física e lá. Não adianta, A gente não é nada. você tem que ter uma Tem representatividade que ter. forte como a Cid de 66 anos, já uma idosa, né? Exatamente. E aí, eu falei assim, eu vou levar para as empresas. Por que levar para as empresas? Porque o pequeno, o pequeno e médio empresário, ele ir para dentro de uma empresa e ele vê a gestão operacional, administrativa, faz uma diferença tremenda. Total. Além de dele se apresentar às empresas e acabando tendo oportunidade de, às vezes, prestar serviço para essa empresa. E foi o que aconteceu na nossa inauguração do nosso Network. Sabe o que eu fiz na inauguração do Network? Não. Globo. Nossa. Nós fizemos na Globo, a primeiro encontro nosso na Globo. E nesse encontro, eu levei 40 empresários. Inclusive, fora esse encontro, teve um tour que disse que foi uma coisa Fizemos um tour fantástica. pela Globo, mostrando toda como é o operacional deles, como faz uma novela. Legal. Depois nós fomos almoçar, almoçamos com os artistas, depois fizemos a nossa reunião. Então foi um dia assim É. fantástico. E agora a gente está fazendo isso. Todo mês eu faço dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa. E tem dado um resultado assim Muito positivo. muito relevante, inclusive como entrando mais associados, porque é aquilo que eu sempre falo para eles, nós temos que fortalecer a nossa associação. A associação ela tem que ser uma associação representativa, forte. Então, nós temos que unir em prol disso. Você está há quanto tempo aqui? Não tem 4 anos, não. Então, olha só, não tem 4 anos, não. Nós temos 66 anos. O que eu quero dizer aqui é que a Assija, ela tem um diferencial em relação às outras associações que são parceiras, co-irmãs. Porém, o nosso processo aqui de presidência, ele é obrigatório, ele muda de 2 em 2 anos. Pronto.
E não existe aqui na CIJA um presidente perpétuo, aquele que está numa associação, num sindicato, com todo respeito, mas que é presidente de 20, 30 anos. Porque o importante da CIJA é a oxigenação e a reoxigenação. Então, você vê, tem 4 anos aqui, entrou, veio, ficou gerindo uma comissão, virou diretor de uma unidade, está fazendo isso. E um dado, aqui na CIJA, se você quer trabalhar, você trabalha, você tem espaço. Agora, você também tem que fazer acontecer. E o André é a prova viva disso. Só queria deixar aqui bem registrado, para todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, o André Fonseca é o nosso diretor, é o nosso amigo, nosso irmão, que mais trouxe associado estatisticamente na CIJA nos últimos anos. Ele sozinho colocou para dentro da CIJA, dependente da nossa área comercial, do network, eu já trouxe aqui uns 4 ou 5, estou falando que ele trouxe uns 20, 30 e muito mais que ele vai trazer. Então, isso demonstra acreditar. Agora, isso não evolui do dia para a noite. Eu acho que a gente tem que ter aqui, até você também, meu amigo, que é diretor, que é associado da CIJA, nós temos que copiar o exemplo aqui do André. Se cada um de nós trouxermos 5 amigos empresários, no final de um ano, nós botamos aqui mais 100, mais 200, mais 300 associados, Exatamente. e isso fortalece. Então, eu queria te parabenizar muito, André, em meu nome, em nome do Paulo Valente, de toda a diretoria, por você ser o Oscar da CID. Você é o Oscar, recebe aqui o Oscar imaginário, mas a gente tem que reconhecer aos parceiros, aos diretores que estão fazendo. Agora, infelizmente, não existe aquele diretor, aquele nosso associado que está um pouco acomodado. Não se acomoda, não. Vem fazer. Às vezes cola do lado de uma diretoria como do André e vê o que ele está fazendo, né? Vê o que o Robert está fazendo, o que o Antoniel está fazendo, outro que está fazendo. De repente você está ali. A gente pode trocar, Sim. a gente pode fazer um juntando o outro. Então, eu queria deixar aqui registrado, porque isso é muito importante. Mas, André, nós já estamos chegando ao final da nossa resenha, do nosso bate-papo. Uhum. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aqui, dando um fechamento, um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui no Assija Cast. Robson, eu acho o seguinte, que nós temos que entender, né, que a CIJA ela é extremamente importante para a nossa região, né? Quando você fala assim, você fez isso tudo, você tem o Oscar, né, do associativismo, né? Eu digo assim, é quase uma obrigação minha como cidadão, sabe? Como cidadão de uma região que eu amo, que eu sempre me preocupei, eu fazer parte desse movimento da CIJA, porque ela me fortalece, ela me dá a oportunidade de eu reivindicar. Porque Sim, se eu sozinho, eu não consigo reivindicar. Eu já fiz, mas não teve a mesma representatividade. Quando eu chego no local e digo, eu sou diretor de responsabilidade social da CIJA, muda tudo. muda a figura, né? Muda a figura. Então, assim, eu acho que as empresas, os empresários, quem está nos escutando, se puder vir para cá, fortalecer a nossa associação, não é pela associação, é por nós cidadãos, nós moradores da região de Jacarepaguá, nós precisamos da CIJA. A CIJA, eu acho assim, a CIJA é muito mais importante do que eu dentro da CIJA, Entendi. pela importância que ela representa. Então, eu faço isso de trazer associados com o maior prazer. E eu gostaria que todos fizessem o mesmo. E vai deixar que a nossa CIJA seja uma idosa cada vez mais forte, como eu, com meus 70 anos, sou. Tá certo. Não, olha, a CIJA com 66 anos, você com 70 e eu com 61, agora nós estamos na nova categoria. Nós somos Note. O que é o Note? A partir dos 60 é o novo old, velho, né? Não existe mais isso, porque a gente agora está debutando na melhor idade, querer viajar, fazer atividade física, fazer aquilo que lhe é conveniente. Então, há também um movimento aí de que o mais 60 ele agora é Note. E a gente vai entrar nessa celeuma aí. Bom, eu queria muito agradecer ao Rafael Lima, a Vanessa Gazzoni, a Sandra Dias, a nossa equipe aqui de back-office que faz isso acontecer. Eu queria também deixar registrado mais uma vez aqui um agradecimento especial ao nosso presidente, Paulo Valente,
pelo apoio de sempre, para que isso aqui esteja acontecendo, com certeza. Ele é que está nos orientando, nos dando esse brinde de poder representar aqui como apresentador o Assis. Então, olha, gente, um beijo para vocês bem grande e qualquer coisa que você queira saber da CIJA, entre em contato, fale aqui com a CIJA que a gente encaminha vocês para falar com o André, tá? Mas venha fazer parte com a gente da CIJA. Um fraterno abraço para vocês e até o próximo episódio. Se você gostou, clica aí no sininho, no likezinho aí e compartilha. Um abraço.